Olá, terça-feira, 19 de abril de 2016. Bom dia. Depois de 3 anos de luta e mobilização da família e sem conseguir doador compatível, garotinha Giovana, de 7 anos, perde a batalha contra a leucemia. E vamos mostrar também. Motorista de caminhão carregado com areia deixa veículo voltar em subida e por pouco não cai no córrego do Monjolo. Polícia Militar faz mais uma apreensão de arma de fogo. 5 pessoas são presas. Codema fará hoje audiência pública na Câmara Municipal para discutir serviços prestados pela Copasa. Quem passa, infelizmente, todos os cursos d'água estão sendo poluídos. O esgoto está correndo ao céu aberto. Alimentos arrecadados durante o jogo entre o RT e Atlético são entregues a entidades assistenciais. Lideranças do PMDB de Patos de Minas se reúnem com o vice-governador Antônio Andrade em Belo Horizonte. Na pauta, as eleições municipais deste ano. Nós teremos o candidato a prefeito. Isso não tem dúvida nenhuma que o PMDB terá um candidato a prefeito em Patos de Minas. Esses são alguns dos destaques do 30 Minutos desta terça-feira que está começando agora. E um caminhão carregado com areia quase caiu dentro do córrego do Monjolo ontem à tarde. O veículo teria apresentado defeito mecânico quando subia a Avenida Paranaíba e desceu desgovernado. O motorista conseguiu pular e teve ferimentos leves. O acidente aconteceu quando o caminhão basculante carregado de areia seguia pela Avenida Paranaíba em sentido à Rua Major Gotti. Segundo os policiais que estiveram no local, quase no final do morro, o veículo apresentou defeito mecânico e começou a voltar. Primeiro, o veículo atingiu um Fiat Uno que também trafegava pela Paranaíba. Depois, o motorista relatou que o caminhão continuou descendo e quando acertou o meio-fio, ele pulou do veículo. Sem controle, o veículo rodou na pista e desceu o morro em sentido ao córrego do Monjolo, passando pelo canteiro central da avenida. Uma placa de publicidade, bem no meio do canteiro, foi atingida de leve. O caminhão continuou desgovernado e só parou quando derrubou a grade de proteção do córrego. As 2 rodas dianteiras do caminhão ficaram no ar. Outro veículo da empresa foi encaminhado para o local para evitar que o caminhão caísse no córrego. Uma das pistas da avenida foi interditada para o trabalho de remoção. Após isso, um guincho foi acionado para retirar o veículo. O motorista, Tiago de Pádua Reis, de 28 anos, sofreu apenas alguns arranhões. Ele sentia dores no braço e foi levado para o hospital regional por uma unidade do SAMU para receber atendimento médico. A documentação do motorista e do veículo estava regular. O caminhão não é segurado. A sorte foi que nenhum veículo passava pela Fátima Porto quando o caminhão atravessou a pista. Sorte mesmo. Olha, já passa de 80 o número de armas apreendidas pela Polícia Militar em Patos de Minas somente este ano. Ontem, mais uma foi tirada de circulação pelos militares. 5 pessoas também foram presas no bairro Morada do Sol. Mais uma arma de fogo foi apreendida pela Polícia Militar. Durante o patrulhamento pelo bairro Morada do Sol, a PM se deparou com um indivíduo em atitude suspeita na Rua dos Cedros. Ao final, 5 pessoas foram conduzidas à delegacia. Por diversas vezes nós recebemos notícias da comunidade de que alguns cidadãos estão efetuando disparos de armas de fogo. Às vezes nos dizem características das armas, a identificação desses cidadãos. E a gente mantém um constante monitoramento. Uma equipe policial parou para fazer a verificação de uma motocicleta estacionada em frente à residência de um cidadão infrator contumaz. Durante a verificação da motocicleta, pessoas que estavam no interior da residência começaram a ameaçar os policiais. Diante desse fato, nós realizamos a entrada da residência, realizamos a prisão das pessoas que ameaçavam os policiais e durante as buscas a essa residência foi localizada a arma que, segundo as informações passadas pela comunidade, era utilizada pelo proprietário da residência para efetuar disparos de arma de fogo em via pública. Nívia de Fátima Mota, de 28 anos, foi conduzida por desobediência. Mauro Sérgio da Silva, de 43 anos, por porte de drogas. E Daniel Fernando Barcelos, por estar de posse de uma moto de procedência duvidosa.
2 menores também foram conduzidos por porte ilegal de drogas e arma de fogo. Um revólver calibre 22 e algumas substâncias entorpecentes foram apreendidos. Com eles foram localizadas aí algumas pedras de crack, uma pequena porção de maconha, outro pela ameaça. Uma senhora foi conduzida também por ter tentado impedir a ação policial. Infelizmente, essa tentativa de impedimento e a ação dos demais ocasionou aí a fuga talvez aí do principal autor, que seria o autor dos disparos de arma de fogo. E a comunidade, a gente pede que continue participando, continue enviando informações, que sempre que a gente conseguir, nós vamos dar destino a essas informações. Nós estamos constantemente solicitando aí ao Ministério Público, à Justiça, mandados de busca e apreensão e até sugerindo a emissão aí de mandados de prisão com base no histórico criminal desses cidadãos que vêm incomodando a comunidade. O Ministério Público e o Judiciário têm tido uma participação ativa nas ações tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, e nós temos realizado importantes prisões e apreensões aí ao longo do ano. Agora são 11h39. No próximo bloco, o CODEMA fará hoje audiência pública na Câmara Municipal para discutir serviços prestados pela Copasa. Alimentos arrecadados durante o jogo entre o RT e Atlético Mineiro são entregues a entidades assistenciais. O contrato. E acontece hoje, a partir das 14 horas, uma audiência pública organizada pela CODEMA para discutir sobre os serviços prestados pela Copasa nos últimos anos em Patos de Minas. A audiência será no plenário da Câmara Municipal. O contrato firmado entre a Prefeitura de Patos de Minas e a Copasa em 2008 destaca a realização do tratamento de esgoto, serviço que não está sendo feito pela contratada. A audiência pública irá abordar esse assunto e tentar encontrar uma solução para o problema. O interesse do Conselho é resolver o problema definitivo que tem entre essa população aqui e os serviços prestados pela Copasa. Ele não é condizente com o que está no contrato. Foi contratada a Copasa em 2008 para fazer tanto o serviço de fornecimento de água para a população, quanto o tratamento do esgoto que tem na cidade lá, a retirada dos cursos d'água. E até hoje ele vem protelando, vem fazendo de uma forma que nem está de acordo com o contrato e nem está de acordo com o que a população espera para fazer isso. O serviço de coleta de esgoto já é tarifado junto à conta de fornecimento de água, mas o serviço não é executado pela empresa responsável. A título que ela fala que é de coleta, só para coletar o esgoto, ela cobra 50% sobre o valor da água. Se entra R$100, ela cobra 50% a título de coleta de esgoto. Uma das alternativas vista pelo presidente do CODEMA, Ivanildo Alves, seria romper o contrato com a Copasa e criar uma autarquia municipal, como acontece em várias cidades da região. No Uberlândia tem o DEMAI, funciona muito bem, Patrocínio tem Lagoa Formosa, que é hoje um exemplo de administração para nós aqui também, tem o SAI. Eles funcionam melhor do que a Copasa e o preço é a metade, tanto da cobrança do esgoto. Lá todos eles têm o tratamento dos efluentes, eles não poluem mais os cursos d'água. E aqui em Patos, infelizmente, todos os cursos d'água estão sendo poluídos. O esgoto está correndo ao céu aberto. A audiência é uma oportunidade de fazer a voz da população ser ouvida e discutir junto ao Conselho uma alternativa para sanar esse problema. Todo mundo está convidado a participar a partir das 2 horas às 14 horas no plenário da Câmara. O Conselho está em peso lá esperando todo mundo para opinar e a gente tomar uma decisão, resolver de uma vez por todas essa questão com a Copasa e com o contrato. Olha, quem assistiu a partida entre a URT e o Atlético Mineiro no estádio Bernardo Robegem, além, é claro, de um bom futebol, também foi solidário. Foram cerca de 700 quilos de alimentos não perecíveis arrecadados e que foram doados ontem a entidades assistenciais de Patos de Minas. Foi através da promoção que a diretoria da URT promoveu, onde quem levasse 1 quilo de alimento não perecível ganharia desconto e pagaria apenas meia no ingresso de acesso ao jogo do Trovão Azul e do Galo, que os cerca de 700 quilos de alimentos foram arrecadados.
Todos os mantimentos foram divididos entre entidades de Patos de Minas, como a APAC. A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados fica no Distrito Industrial e tem hoje 30 recuperandos. 20 cumprem regime semiaberto domiciliar, 8 semiaberto fechado e 2 regime fechado. 20 deles, vêm para cá, cumprem a sua pena aqui das 8 às 6 horas da tarde. 6 horas da tarde eles vão para suas residências e cumprem pena no regime domiciliar. Os outros 8 do regime semiaberto, eles cumprem pena fechado aqui com direito à saída temporária a cada 45 dias, que é um direito do recuperando do regime semiaberto. Para atender a tantos homens, doações como essa são fundamentais. Na verdade, a APAC ela não consegue funcionar se não tiver um envolvimento de toda a sociedade, Tem que ter os voluntários para poder estar ajudando, fazer com que esse tipo de sistema prisional ele funcione, visto que o sistema APAC é um regime para ressocialização. Lembrando sempre que a pena tem 2 objetivos: punir e ressocializar. O que difere o sistema comum do sistema APAC é que no sistema comum só pune. Então a APAC entra para cumprir, para suprir essa falta do sistema comum, que é trabalhar a ressocialização. A outra instituição beneficiada foi a Procurar-se. A Fundação Procurar-se já tem aí quase 16 anos aqui em Patos, E hoje a gente funciona tanto como casa de apoio para os pacientes de outras cidades que vêm fazer tratamento aqui no Centro Oncológico, como também uma empresa de apoio aos pacientes de Patos que querem fazer tratamento em outros lugares, A entidade mantém casa de apoio para pacientes que fazem tratamento de câncer na cidade e também precisava muito dessa ajuda. É uma ajuda muito boa para as duas entidades, porque hoje a Fundação Procurar-se, toda a alimentação dos pacientes que estão dentro do Centro Oncológico, lá do Centro Oncológico do Noroeste, de A a Z, ela é fornecida pela Procurar-se, Então, às vezes, a pessoa não tem muita noção da dimensão da necessidade, Então, hoje, café da manhã, almoço, café da tarde, para todos os pacientes que estão em tratamento dentro do Centro Oncológico, é fornecido pela Fundação. E para o paciente que está hospedado na nossa casa de apoio, ele ainda tem o jantar que é servido lá. Legal a iniciativa, hein? Olha, agora são 11 horas e 47 minutos. A seguir, você confere os indicadores econômicos e a cotação agrícola. O Ministério Público pede intensificação da fiscalização do rodeio durante a Fé na Milha. O dólar abriu em alta de 2,04% e é cotado a R$ 3,59. O euro também em alta de 2,03%, está sendo vendido a R$ 4,06. O grama do ouro está sendo negociado a R$ 142,60 e cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,63%. E o concurso da Emater de Minas Gerais, com 100 vagas, foi suspenso. O motivo é o cumprimento da determinação do Tribunal de Contas do Estado, que, segundo o entendimento, existe a necessidade de envio prévio de um projeto à Assembleia Legislativa de Minas para aprovação da criação do quadro de vagas. No entanto, a Emater afirma que lançou o edital do concurso com base na autorização de 2015 do Colegiado de Planejamento e Gestão Estratégica do Governo do Estado, que aprovou a proposta do quadro de pessoal e autorizou a realização. As provas estavam previstas para 8 de maio. Confira então a cotação dos principais produtos agropecuários na região. A arroba do boi gordo está sendo negociada a R$ 142,00 no Alto Paranaíba. A saca de café tipo 6, bebida dura para melhor, na região do Cerrado Mineiro, a R$ 470,00. A saca de soja no Triângulo Mineiro, a R$ 65,00. E a saca de milho no Alto Paranaíba está sendo negociada a R$ 43,00. Em 2015, o Ministério Público ingressou com uma ação para coibir a realização do rodeio na Festa Nacional do Milho. Na época, a ação foi indeferida pela Justiça.
Agora, para 2016, o Ministério Público pretende intensificar o trabalho de fiscalização relacionado às atividades do rodeio. Segundo o promotor de justiça José Carlos de Oliveira Campos Júnior, as provas de montarias são consideradas formas de abuso e maus tratos aos animais. Segundo ainda a diretoria do sindicato, o rodeio na Fenamiro faz parte da festa há 60 anos e todos os cuidados necessários são sempre tomados para trazer bem-estar e conforto aos animais. Entretanto, o promotor não descarta a ideia de que outras ações possam ser tomadas nos próximos anos para coibir ou regulamentar a realização dos rodeios. Agora são 11h53. Daqui a pouco, lideranças do PMDB de Patos de Minas se reúnem com o vice-governador Antônio Andrade em Belo Horizonte. Na pauta, as eleições municipais deste ano. Você se lembra do caso da menina Giovana, que tinha leucemia e que foi mostrado diversas vezes aqui em nossos telejornais? A família fazia apelo para encontrar um doador compatível de medula óssea. Campanhas foram realizadas para manutenção em Barretos, onde ela fazia o tratamento. Foram cerca de 3 anos de luta contra a leucemia, mas infelizmente a garotinha Giovana, de apenas 7 anos de idade, perdeu a luta para a doença. Ela morreu essa madrugada. Giovana Caixeta Silva, de apenas 7 anos, tinha leucemia. Os pais, Nábia e Rodrigo, na época que descobriram a doença, cerca de 3 anos atrás, venderam tudo o que tinham para custear os gastos em São Paulo, onde a garotinha fazia o tratamento. Foram realizadas diversas campanhas para encontrar um doador compatível. Estimulados pela solidariedade, a história de luta pela vida da Giovana comoveu a comunidade de Patos de Minas e região. A criança precisava de um transplante de medula óssea. No final do ano passado, a NTV transmitiu uma notícia esperançosa para a família. 12 doadores compatíveis teriam sido encontrados. Contudo, a doença se agravou e ela precisou continuar as sessões de quimioterapia. Mas apesar da esperança da família, Giovana não resistiu. Ela morreu na madrugada desta terça-feira. Nas redes sociais, são muitas as homenagens prestando sentimentos neste momento de tristeza. O corpo da pequena Giovana será trazido para Patos de Minas, onde ocorrerá o sepultamento. E o corpo irá chegar ainda hoje a Patos de Minas por volta das 4 horas da tarde. O velório irá acontecer na Bom Pastor da Avenida Paracatu e o sepultamento amanhã às 9 horas da manhã no cemitério Parque da Esperança. Agora, preste atenção nessa notícia. A Prefeitura de Patos de Minas voltou atrás no reajuste já negociado com os servidores municipais e, ao invés de oferecer o percentual estipulado de 10,67% de aumento, comunicou que irá reajustar os salários para a metade, 5,5%. O projeto de reajuste, aguardado há semanas para aprovação na Câmara Municipal, sofreu duras críticas dos vereadores, já que o texto não foi entregue. Entretanto, ontem, a comissão que representa os funcionários foi convocada pela comissão do município, que apenas informou a decisão do prefeito Pedro Lucas, não dando brechas para que os servidores se pronunciassem. O cartão alimentação receberá acréscimo de R$ 50. Os aumentos são retroativos a janeiro. O sindicato da categoria agora vai se reunir para decidir o que vão fazer a respeito dessa situação. E uma comitiva composta de lideranças do PMDB patense esteve reunida ontem na cidade administrativa em Belo Horizonte com o vice-governador Antônio Andrade e secretários estaduais de governo. O encontro foi para tratar de política, mas também reivindicar ações para Patos de Minas. A comitiva reuniu cerca de 30 lideranças do PMDB de Patos de Minas. O destino era a cidade administrativa do governo do estado em Belo Horizonte. O projeto de Oscar Niemeyer impressiona, não só pela beleza, mas também pelo tamanho. Construída no bairro Serra Verde, em Belo Horizonte, a cidade ocupa uma área gigantesca, custou cerca de 2 bilhões de reais. Por aqui, trabalham aproximadamente 17 mil servidores para atender a demanda dos mineiros. Antônio Andrade é um desses servidores. O vice-governador despacha no 3º andar do Palácio Tiradentes. Foi lá, na enorme sala de reuniões,
que ele recebeu as lideranças do PMDB patense. Foi uma reunião muito proveitosa porque nos acompanharam 30 lideranças de Patos que puderam expor ao vice-governador as suas demandas, as demandas dos diversos segmentos da sociedade de Patos de Minas e de encaminhar seus pleitos, de conversar também sobre desenvolvimento, sobre economia, sobre política, de conversarmos sobre a situação do Estado, a situação do país, ou seja, uma reunião muito profícua, uma reunião muito interessante e que certamente precisaria ser feita mais vezes para que essa interação entre os legítimos representantes da sociedade, as lideranças de Patos de Minas, pudessem estar nessa proximidade com o governo, reivindicando, somando para que as demandas da nossa população sejam, de uma forma ou de outra, da melhor forma atendida. Também participaram da reunião o presidente da Gasmig e diretor da CEMIG, Eduardo Andrade, e o secretário de Estado da Agricultura, João Cruz, que prometeu empenho para atender às reivindicações dos patenses. Tem um compromisso nosso com o vice-governador Antônio Andrade, ele que é de Patos de Minas, falou: João, olhe por Patos de Minas, porque eu sou de Patos de Minas, tenho um carinho enorme pela cidade e lá tem que sentir que está representado no governo. Então nós, enquanto estivermos lá, estaremos ouvindo e trabalhando pelo povo de Patos de Minas. O diretor da CEMIG, Eduardo Andrade, recebeu a recomendação de agilizar a execução do projeto de eletricidade das moradias do Minha Casa Minha Vida, dos conjuntos habitacionais Quebec em Patos de Minas. O Oscar Faria nos procurou, nos apresentou o problema, a dimensão do problema e a urgência em resolver a questão da ligação de energia desses conjuntos, e nós, junto ao Grupo CEMIG, estamos trabalhando para poder acelerar e priorizar essa ligação para, de fato, permitir a habitação dessas unidades. O vice-governador também destacou a instalação da Junta Comercial em Patos de Minas e do trabalho para a implantação da Supran. A Junta Comercial eu tive com o Sebastião várias vezes, ele me cobrou, como o Oscar Faria me cobrou várias vezes, a instalação da Junta Comercial em Patos de Minas. Nós falamos com o presidente da Junta e o secretário de Indústria e Comércio e da Desenvolvimento Econômico, que é também companheiro nosso, e já parece que está dando essas providências. Ela vai ser instalada dentro de máximo aí 30 dias. Nós queremos que a instalação da Junta Comercial seja feita antes da festa do milho. E é importante para nós a questão da Suplan, em Patos de Minas. Nós sabemos que não tem como um empresário, um produtor rural, deslocar até Uberlândia para poder resolver as questões ambientais em Patos de Minas, que tem em Patos de Minas. Sair de São Gonçalo, de Vajão de Minas, Patos de Minas, e até todo Lagoa Formosa, e até todos, e a Uberlândia para resolver as questões ambientais. Nós queremos que todas elas sejam concentradas em Patos de Minas. E para isso a cidade está oferecendo para nós o aluguel, nós temos a despesa. Então eu falo que muitas das ações políticas administrativas requer recurso financeiro, mas outras requer boa vontade, requer inteligência. E a boa vontade e inteligência nós teremos lá em Patos de Minas. O encontro também foi para tratar de política. As lideranças do PMDB pediram uma definição do partido para a disputa das eleições municipais deste ano. Antônio Andrade destacou a importância de Patos de Minas e confirmou que o partido terá chapa completa de vereadores e que o candidato a prefeito será definido nos próximos dias. Nós teremos o candidato a prefeito. Isso não tem dúvida nenhuma que o PMDB terá um candidato a prefeito em Patos de Minas. Mas como temos 4 bons nomes a candidato a prefeito, nós já temos essa dificuldade. Vamos ver qual é o que é a preferência do povo de Patos de Minas. E queremos lançar isso. Mas nós temos um programa, o que estamos construindo é um programa político. E o mais importante é esse programa político. É a pessoa estar interessada em desenvolver tudo juntamente conosco. E esses 4 candidatos estão interessados em desenvolver, juntamente com o PMDB, a política para Patos de Minas. Política desenvolvimentista, políticas públicas para a mulher, para a criança, para o jovem, para o esporte, para todas as áreas de Patos de Minas. Nós queremos Patos de Minas viva, queremos a Patos de Minas como era no passado. Uma Patos de Minas
que nos enche de orgulho de ser patense. Nós queremos que saia antes da festa de maio, que já seja de conhecimento público o candidato de Patos de Minas. As lideranças do PMDB que participaram do encontro com o vice-governador Antônio Andrade voltaram para casa mais entusiasmadas. Sem dúvida, o vice-governador abriu espaço para nós, tivemos também, junto também com o secretário de Agricultura também, que prometeu também estar abrindo espaço para nós e acolhemos aí os nossos pedidos. Então a gente fica feliz, fica satisfeito com essa visita. Foi uma visita muito produtiva mesmo, valeu a pena, com certeza. Mostra realmente a força do nosso partido, do PMDB, que abre as portas da casa, né, do povo, e a gente vem unir forças. Acho que essa é a palavra nesse momento, de união dos futuros candidatos, com esse contato com o nosso grande vice-governador. A eleição é extremamente positiva por diversos aspectos. Primeiro, pela extraordinária receptividade que nós tivemos aqui na cidade administrativa, no Palácio Tiradentes. E segundo, porque nós podemos constatar a facilidade com que o Estado, mesmo diante de tantas dificuldades, consegue, de uma certa forma, atender aqueles prefeitos ligados à base do governo e tem interesse em melhorar e desenvolver as suas cidades.